Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, iniciamos o nosso momento devocional. Vamos falar com Deus agora, vamos buscar ao Senhor com fé. Lembremos do que diz a palavra de Deus: sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Oremos. Pai, graças nós te damos por mais um dia de vida. E reconhecemos e sempre haveremos de reconhecer que somente existimos porque o Senhor nos concede o milagre da vida. Peço a Deus que o Senhor abençoe o Sebastião Montanha, bem como a sobrinha do nosso irmão Tomé, a Júlia. Peço a Deus que o Senhor possa atender às necessidades de cada um deles, conforme a tua santa e perfeita vontade. Oramos, ó Deus, pela família da Miriam, que hoje, ó Deus, está entristecida, ó Pai, que o Senhor conforte os corações, que o Senhor derrame sobre eles, ó Pai, a tua paz, do teu bálsamo, ó Deus, que o Senhor possa sustentá-los, ó Deus, nesse momento de dor, de luto e de separação. Oramos, ó Deus, também pelo Luiz Carlos, esposo da Ivete, que permanece internado, seja sobre ele, ó Pai, a tua graça, o teu cuidado, restaura, Senhor, a sua saúde. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. São muitos, ó Deus, os necessitados, ó Deus. Lembramos do Hércules também, que está internado em Vilhena, ó Deus, que o Senhor restaure a sua saúde. Nós buscamos ao Senhor, porque Tu és o médico dos médicos. Nossa fé, nossa esperança, nossa confiança sempre estará em Ti, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a enfrentarmos essa pandemia. Que o Senhor, ó Deus, guarde a cidade de Cacoal, o estado de Rondônia, bem como todo o país, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não tem permitido que venha faltar o pão em nossa mesa. Mas oramos também por aqueles, ó Deus, necessitados, aflitos, angustiados, desempregados, ó Deus, aqueles que estão passando por um momento tão delicado financeiramente. Senhor, supre, não permita, ó Pai, que venha faltar o recurso necessário a estes, ó Deus. Pai, nós buscamos ao Senhor, pedindo que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite, nos dê entendimento da Tua palavra e que eu possa expor fielmente, ó Deus, a Tua santa, bendita e preciosa verdade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje nós iniciamos o capítulo 14 do livro de Provérbios. E eu quero convidá-lo, então, para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 3. Provérbios 14, de 1 a 3. A palavra do Senhor assim nos diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Meus amados irmãos, o tema da nossa mensagem dessa noite é a casa do justo. A casa do justo. O justo é aquele que, dentro da literatura de sabedoria, foi alvo da graça de Deus, foi justificado os seus pecados. Ele não é perfeito. Aqui nós não estamos falando daquele que emite valores de forma igualitária, não seria esse o conceito de justo, mas o justo é aquele que foi justificado os seus pecados, aquele que recebeu do Senhor o perdão, aquele que já não está mais condenado pelos seus próprios erros. Este é o justo, de acordo com a literatura de sabedoria. E o justo ele é identificado, como eu afirmei anteriormente, pela sua casa, pelo seu lar. O lar é o reflexo da graça de Deus na sua vida. A sua casa é a demonstração da presença do Senhor no seu coração. Vejamos, meus amados irmãos, o que eu e você podemos encontrar na casa do justo. Em primeiro lugar, nós encontramos na casa do justo sabedoria. Eu e você encontramos na casa do justo sabedoria. O versículo 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa.
A sabedoria que nós encontramos aqui em Provérbios capítulo 14, versículo 1, é o conhecimento que é oriundo da palavra de Deus, proveniente da Bíblia. O lar do justo está edificado sobre a palavra de Deus. E podemos afirmar que a palavra é a rocha, assim como Cristo é a rocha, sua palavra é a rocha na qual eu e você devemos edificar a nossa casa. Trago à sua memória o término do Sermão do Monte, quando Jesus, depois de ter proferido as mais belas palavras que nós encontramos em todo o Novo Testamento, ele classifica a multidão que o ouvia em dois grupos, os prudentes e os insensatos. E quem eram os prudentes? Aqueles que ouviam e praticavam a palavra de Deus e que haviam edificado, por consequência disso, a sua casa sobre a rocha. O insensato é aquele que ouve, mas não pratica, e que de fato, por causa disso, edificou a sua casa sobre a areia. Em ambos os casos, a chuva, a tempestade e os ventos fortes vieram. Só que a casa do homem prudente, a casa do homem sábio, a casa do justo, permaneceu em pé, porque esta havia sido edificada sobre a rocha, que é Cristo e a sua palavra. Porém, a casa do insensato, quando veio a tempestade, o vento forte e a chuva, caiu, sendo grande a sua ruína, porque havia sido esta edificada sobre areia. Na casa do justo transborda o conhecimento da palavra de Deus. Nos lábios dos seus filhos ouve-se os preceitos divinos. Dos lábios do pai, do marido, ouve a instrução que vem do Senhor. Mas há um destaque especial na casa do justo para a mulher, para a esposa, para a mãe, porque ela teme ao Senhor, ela edifica a sua casa, ela constrói a sua casa, ela oferece segurança para o seu lar. Feliz é o homem que casa com uma mulher que tem o temor de Deus no coração. Feliz é a mulher que tem o temor de Deus no coração. A mulher que tem o temor de Deus no coração, que considera o Senhor em todos os seus passos. Essa mulher, ela é sábia, ela é virtuosa, porque ela tem a sua vida firmada sobre a rocha, que é Cristo Jesus e a sua palavra. Portanto, o que eu e você encontramos na casa do justo, em primeiro lugar, é sabedoria. Posso lhe fazer uma pergunta? Gostaria que você pudesse refletir comigo agora. Encontramos na sua casa sabedoria? Encontramos na sua casa a instrução vinda da palavra de Deus? O que é que nós encontramos no Senhor? Sua casa é conduzida, é dirigida pela sabedoria popular? Por aquilo que a televisão ou a mídia hoje ensina? Amados irmãos, muitas casas estão arruinadas, porque são conduzidas pela sabedoria deste século. E nós não podemos esquecer que a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, com a sua sabedoria, com o seu entendimento. Porém, o justo, ele edifica a sua casa sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus e a sua palavra. Amados irmãos, em segundo lugar, eu e você encontramos na casa do justo o temor. O versículo 2 diz: o que anda na retidão teme ao Senhor. E, amados irmãos, o temor é a consideração e o respeito que nós devemos ter a Deus como o nosso Pai. Eu sou pai e eu sei que muitos aqui que me ouvem também têm essa mesma experiência. Nós almejamos, nós desejamos que os nossos filhos nos obedeçam. Mas eu e você, que somos pais, queremos que os nossos filhos nos obedeçam não por medo, mas por amor. Porque eles nos amam, eles ouvem a nossa voz e seguem a nossa instrução. Da mesma forma, meus amados irmãos, nós devemos ter o temor para com Deus, o respeito para com o Senhor, a consideração devida para a palavra do Altíssimo.
não com medo de sermos castigados, não com medo de sermos punidos, mas nós devemos obediência e temor ao Senhor, porque nós amamos ao Senhor em primeiro lugar. E o texto também nos mostra, de forma bem interessante, o fruto ou o resultado do temor do Senhor. O texto diz que o temor do Senhor é evidenciado pela retidão no viver. O homem que teme ao Senhor, o justo que teme ao Senhor, ele anda de forma reta. Ele é honesto nos seus negócios. Ele consulta ao Senhor e a sua palavra em toda e qualquer decisão. As suas obras, aquilo que ele faz, glorifica e exalta a Deus. Ele não é vaidoso, ele não é orgulhoso, ele não é tomado pela jactância, antes pelo contrário, ele é dependente do Senhor. Ele é humilde em todos os seus caminhos. Ele luta contra o pecado, ele se afasta do mal. Ele procura ser bom e justo em tudo aquilo que ele faz, mas tudo isso somente ele faz, porque ele tem o temor de Deus no seu coração. No lar do justo, nós encontramos o temor do Senhor. Porém, também chamo a sua atenção que aquele que caminha em desobediência, aquele que faz aquilo que é contrário à palavra de Deus, não está apenas pecando, podemos assim dizer, contra o livro sagrado, contra a Bíblia, mas está desprezando o próprio Deus. Para que fique mais claro o que eu quero dizer, eu afirmo que quando nós desprezamos a palavra de Deus, nós estamos virando as costas e desprezando o próprio Deus. Não é possível fazermos essa dissociação. Se você está me ouvindo e tem rejeitado a palavra de Deus, não espere que você seja amigo de Deus. Não espere que você tenha intimidade com Deus. Não espere que Deus vá ouvir a sua oração e a sua súplica, porque isso não acontecerá. Você precisa ouvir a palavra de Deus e acatar a palavra de Deus e obedecê-la de todo o seu coração. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, que na casa do justo nós encontramos prudência. Na casa do justo nós encontramos prudência. Vejam vocês o versículo número 3 que diz: está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. O justo é aquele que pensa antes de agir, que analisa e que vem a refletir cada movimento. Ele é prudente. Ele não é tomado pelo vento, pela agitação. Ele sabe a hora certa de correr e também de desacelerar. O prudente, ele é aquele que é atento ao tempo, conhece o tempo, tem discernimento quanto à questão do tempo. O Salmo 90, versículo 12, nos ensina a orar da seguinte forma: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Pois bem, meus amados irmãos, o prudente é aquele que tem o temor de Deus no coração. E por consequência disso, o texto nos mostra que o temor o guarda, que o temor o preserva do sofrimento, da dor e da frustração. A palavra do Senhor diz que os lábios do prudente o preservarão. Em contrapartida, nós podemos mostrar também, meus amados irmãos, o caminho do insensato. O insensato, ele constrói a sua própria cova, ele cava a sua própria cova. Ele trabalha em favor da sua própria destruição e ruína. Ele não precisa que outros lhe façam mal. Ele faz mal a si mesmo. O insensato é aquele que rejeitou a palavra de Deus, que abandonou os ensinos divinos e que desprezou, por consequência disso, o próprio Deus. Na casa do justo, nós podemos observar que há preservação, há a bênção do Senhor. Na casa do justo, as bênçãos do Senhor
são sempre abundantes. Pois bem, amados irmãos, nós nessa noite vimos 3 coisas que existem na casa do justo. Na casa do justo existe sabedoria, na casa do justo existe temor e na casa do justo existe prudência. Mais importante do que a qualidade e o valor dos seus móveis, mais importante do que a pintura que reveste a sua casa, o valor do seu imóvel, dos bens que estão dentro da casa, são essas virtudes. Uma casa pode ser simples, pode ser paupérrima, de madeira ou até mesmo de palha, mas se ela tem sabedoria, temor e prudência, essa casa é verdadeiramente rica. Diante das lutas e dos problemas, essa casa permanece em pé, porque ela está construída sobre a rocha eterna, que é Cristo Jesus. Sua casa, seu lar, está construído sobre qual fundamento? Areia ou a palavra, a rocha eterna, Cristo Jesus? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Consagre nessa noite a sua casa ao Senhor. Pai, nós queremos nessa noite consagrar o nosso lar a Ti. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a termos o Teu santo temor, a sabedoria vindo de Ti e a prudência no agir. Livra-nos, ó Deus, de sermos insensatos, tolos, soberbos, arrogantes, mas que o Senhor transforme o nosso coração a cada dia, fazendo com que mais e mais sejamos obedientes, ó Deus, à Tua palavra. Protege, ó Deus, o nosso lar, os idosos, as crianças. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Não permita, Senhor, que venha faltar o pão em nossa mesa. Que o Senhor conserve firme a nossa fé. Que nós não venhamos, ó Deus, a desanimar diante das lutas e das dificuldades que temos passado. Mas que antes a Tua boa mão, Senhor, nos sustente e nos guarde. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus os abençoe. Tenham todos uma ótima noite em nome do Senhor Jesus.